Notícia espetacular no Flamengo. A gente traz aqui boletim médico e, cara, o Vinha pode voltar antes da hora. A evolução tá muito boa. Tudo correu maravilhosamente bem essa semana. A gente vai trazer aqui o médico do Flamengo, o diretor do departamento médico do Flamengo, o Sasaki, falando sobre tudo. Também vamos falar aqui sobre questão de Lucas Paquetá, que com o impasse da negociação do Jorginho, o Lucas Paquetá segue sendo monitorado pelo Flamengo. Além disso, o Flamengo tem essa situação do Wesley que interessa ao Arsenal e isso pode ser utilizado, inclusive, como uma chance, né? uma brecha para o Flamengo conseguir ali dar uma prioridade, alguma situação. Não digo, vou explicar para vocês, não é vender o Wesley para o Arsenal, mas utilizar isso para conseguir a liberação do Jorginho. A gente vai falar também sobre tudo aí envolvendo o Mundial de Clubes e posicionamento do Flamengo e do Vini Júnior sobre a questão aí, né, do racismo contra o jogador do Palmeiras, do Sub-20 do Palmeiras na Libertadores. A Conmebol precisa tomar uma atitude. A gente tem aqui também o Flamengo se posicionando, o Vini Júnior se posicionando, vários jogadores também se posicionando. A gente traz tudo isso aqui. Agora a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega com um oferecimento da Bet Oficial do Mengão. Ó, tá aqui. A Bet Oficial do Mengão. E, cara, eu preparei umas odds muito interessantes aqui. Olha só. Primeiro, que tem umas possibilidades aqui bem legais. Mais de 2,5 gols na partida, tá pagando 2,12. Ou seja, 2-1 para qualquer um dos times. 2-1, porque o Vasco vai precisar ganhar. O Flamengo com 2-1 se classifica. 2-1 Vasco, o Flamengo se classifica. 2,5, mais de 2,5 gol, pagando 2,12, cara. Sensacional. E se o Flamengo ganha de 2-1, 3-0, você também tá levando, tá? 3-1, 3-2, mais de 2,5 gols. Cara, tem uma outra possibilidade aqui bem legal. O Flamengo, para marcar o primeiro gol, tá pagando 1,49. Colocou 100, tirou R$149. Tem aqui, ó, pagando 2,36, Flamengo para vencer sem sofrer gols. 2-0, 1-0, tá batendo já 2,36. Colocou 100, tirou 236. Tem um outro aqui, Flamengo para marcar o último gol. É típico de classificação ou título, né? O Flamengo marcar o último gol, 1,50. Colocou 100, tirou R$150. Tá? Eu preparei também, eu vou estar jogando no nosso feed, no Insta e nas plataformas, na plataforma X também, eu vou estar jogando a múltipla que eu fiz, né, do jogo. Eu criei a aposta, eu fui lá no Criar Aposta, fiz uma múltipla muito interessante e vou estar mostrando para vocês. Consegui uma odd 6, então vai lá conferir, vale muito a pena. Lembrando de você jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Cara, é muito importante saber que não é investimento, é diversão, tá? Maiores de 18 anos. Vem conhecer aí a Bet Oficial do Mengão. Faça o seu cadastro e faça o facial, é muito importante. Faça completa ali o cadastro, você colocando documentos, facial, para você fazer o seu saque também quando você ganhar. Bem, vamos lá. Eu quero já colocar na tela aí o médico do Flamengo, né, o Sasaki, o diretor do departamento médico, falando, dando as notícias aí sobre o boletim, né, o boletim médico. Notícia boa, o Vinha pode retornar antes da hora e todos os jogadores do Flamengo se recuperando. O Pedro, o que está acontecendo, doutor? Essa semana foi uma semana muito positiva. Os atletas responderam muito bem às atividades e às programações estabelecidas. Michael já está sem dor, realizando trabalho tanto na academia quanto no campo com a fisioterapia.
Everton também muito bem, não se queixou de nada, também já no campo com a fisioterapia, já com uma programação de iniciar um trabalho com a preparação física. O Pedro, mantendo a programação estabelecida, segue com a preparação física, realizando o trabalho de transição sem nenhuma intercorrência, sem queixas. O trabalho com a bola tem sido muito tranquilo, tudo respeitando, né, os conceitos do tempo, a individualidade biológica do atleta, então está tudo ocorrendo conforme planejado. Vinha apresentou nessa última semana uma ótima evolução, o nível de força dele melhorou, então assim, já está agora no campo, realizando trabalho junto com a fisioterapia. Juninho e o Alexandro seguiram toda a nossa programação, evoluíram bem, sem intercorrência. Hoje, essa semana, já foram efetivados ao grupo de maneira controlada e supervisionada, né? E termina hoje, sexta-feira, treinando 100% com o grupo. Agora fica a critério da comissão a opção pelos jogadores. Então, a gente com informações interessantes do Matias Vinha, inclusive foi uma informação que foi publicada mais cedo, inclusive, cara, a gente publicou também nas nossas páginas sobre o Everton Cebolinha e o Vinha, né? O Everton Cebolinha que deve retornar para a final caso o Flamengo passe, e também a gente teve aí a questão do Vinha, né? Olha só, a notícia mais cedo, vou trazer aqui, ó. Retorno antecipado, Flamengo sonha com volta de Vinha 100 dias antes do esperado, tá? Segundo o jornal O Globo, o Flamengo planeja antecipar o retorno de Matias Vinha. O Sasaki não falou aí sobre, apenas que ele está já indo para o campo, que já está indo bem no processo. Eles não gostam de antecipar muito para não criar expectativa. Em agosto, o lateral realizou uma cirurgia para fixação da fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. No treino desta quinta-feira, Vinha voltou aos treinos. A gente tem as imagens, vocês estão acompanhando as imagens aí. E o Flamengo sonha com o retorno do atleta para o Super Mundial. Importante aí a gente, inclusive, ter essa recuperação desse jogador, um jogador aí de seleção uruguaia espetacular. E muito importante todas essas outras recuperações, jogadores que vão voltando aí, Michael que deve voltar se o Flamengo passar para a final, jogadores que podem retornar aí ainda nesse curto prazo aí que tem aí entre semifinal e possivelmente final do Campeonato Carioca. Cara, os vascaínos estão revoltados com a chamada da Globo. Eles entraram em parafuso. Vocês souberam que a Globo falou do Flamengo, que ganhou o primeiro jogo no tapetinho, que agora é no gramado sagrado do Maracanã, exaltando o Maracanã. Aí a Globo fala que o Flamengo tenta garantir a classificação, e aí os vascaínos acharam que a Globo está torcendo o Flamengo, ficaram revoltados. Os vascaínos revoltados com a Rede Globo, fazendo campanha e detonando. É aquela coisa, cara, o Flamengo é o que dá audiência. Quem mais vai assistir as propagandas? O torcedor do Flamengo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo. Os caras têm que fazer a propaganda do segundo jogo, que é mando do Flamengo, né? E eles falaram, o primeiro jogo foi mando do Vasco. Eu sei que tá um mimimi, um chororô, os vascaínos desesperados, postando a chamada da Globo. Eu vou falar pra vocês, os caras estão mordidos. Esse jogo é muito perigoso. E eu falo isso com maior tranquilidade. Porque são 31 jogos. Em 31 jogos o Vasco só ganhou 2. É uma supremacia muito grande. É uma superioridade muito grande. É muito tempo perdendo pro Flamengo. Empatando pouco, perdendo muito. Ganhando praticamente nada. Então, eles não têm muito a perder. E quando não tem a perder, é perigoso. E não é medo, é respeito, porque é clássico. É um clássico. E eu sempre respeitei muito um Flamengo e Vasco. Então, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não gosto. Por isso eu achei até bom quando eles falaram que não tem bicho-papão, quando o outro falou que vai pra cima, porque que parta deles isso aí. Porque a gente não pode ter soberba. É um jogo perigosíssimo, tá? Falar aqui agora da questão, os ingressos aí já na casa de 34 mil vendidos, tá? 34 mil vendidos, falei ainda agora com gente do Maracanã, me passaram que na casa de 34 mil vendidos, subindo. Hoje, até amanhã, de repente, 45, 50 mil pessoas aí presentes
Vamos lá, vamos garantir presença, vamos lá, vamos dar uma força pro nosso Mengão aí, vamos apoiar o nosso Flamengo nessa semifinal contra o Vasco. Olha só, a gente teve a situação ontem do Luigi, menino lá do Palmeiras, que sofreu injúrias raciais lá na Libertadores Sub-20, e o Flamengo se posicionou, né, retuitando o Palmeiras. O Flamengo retuitou o Palmeiras. É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da Conmebol. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda a solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 e eles vão até as últimas instâncias para conseguir essa punição. E tem que punir individualmente. Você não pode ficar deixando os caras se prenderem em grupos. Tem que punir individualmente. Tem que começar a punir geral. Tem que punir clube, tem que tirar da competição seguinte, eliminar. Tem que ter punição drástica. E aí o Flamengo repostou, escrevendo o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o crime de racismo sofrido pelo jogador Luigi da Sociedade Esportiva Palmeiras durante a partida da Libertadores Sub-20 no Paraguai. Não é o primeiro ato desse tipo e não será o último enquanto a sociedade como um todo não entender que o racismo é crime e que, além disso, é um problema que todos nós devemos enfrentar de frente, combater e lutar para que seja devidamente punido com o rigor da lei. Esse tipo de agressão deixa marcas e dá voz a uma série de violências e desigualdades que impedem o desenvolvimento e a justiça social. Por fim, nos solidarizamos com o Luigi e mandamos todo o nosso apoio a ele nesse momento. E o Flamengo pode enfrentar o Palmeiras na Libertadores Sub-20, o Flamengo que é o atual campeão e atual campeão mundial também da categoria. A gente teve o Flamengo, né, soltando aí além dessa informação, a gente teve o Vinícius Júnior também se posicionando. Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Ele marcou. Até quando, Conmebol, hein? Vocês nunca fazem nada. Nunca! Vini Júnior destroçando a Conmebol. Destroçando a Conmebol. Vocês nunca fazem nada. Nunca. É isso. É isso. Tem que se manifestar mesmo. Os torcedores também aqui revoltados. A gente vai aproveitar aqui agora para falar de mercado da bola. A gente teve aí o interesse do Arsenal no Wesley revelado. O Arsenal tem o interesse de fazer uma proposta pelo Wesley. O Flamengo não deve aceitar nada abaixo de 40 milhões de euros, ainda mais após a convocação do jogador. Antes eram 35, agora o Flamengo não vai aceitar menos que 40 milhões de euros no Wesley. O Arsenal está interessado. E quem é que está no Arsenal? O Jorginho. Tem contrato até depois do início do Mundial. O Arsenal teria que liberar o jogador e para isso acontecer pode ser que o Arsenal peça aí uma prioridade na compra do Wesley. O que seria isso? Qualquer equipe que vier fazer uma oferta pelo Wesley, o Flamengo teria que ouvir o Arsenal primeiro. Se o Arsenal liberar o Jorginho, que tem um valor, segundo a Raiza Simplício, para receber se ele cumprir o contrato até o final, e isso dificulta também a questão do pré-contrato, porque o pré-contrato não serviria, seria para 1º de julho, ele não poderia jogar o Mundial. Ele precisa de uma rescisão e aí assinar um contrato com o Flamengo naquela janela especial para o Mundial. Então isso tudo precisa ser amarrado e essa situação aí do interesse do Arsenal no Wesley pode ajudar o Flamengo a contratar o Jorginho sem que o Flamengo garanta a venda do Wesley para o Arsenal. Vocês entenderam? A janela é depois. A janela para uma possível venda do Wesley é depois do Mundial. O Flamengo daria apenas uma garantia, como já fez com o Lucas Paquetá, e o Valencia nem utilizou na época para liberar o Diego Alves. Deu uma prioridade. Uma prioridade que, caso alguém faça uma proposta, você tem que ouvir primeiro se aquele clube quer ou não comprar. Isso pode ser utilizado, tá? Não é uma informação que vem do Flamengo, é uma informação que vem de intermediários, que isso pode funcionar a favor. Caso realmente o Arsenal demonstre esse interesse em contratar o Wesley, que vários clubes da Premier League da Europa estão interessados, o Flamengo poderia utilizar essa questão do interesse deles no Wesley para dar uma prioridade, que não é venda, não é garantia de venda, é uma prioridade para conseguir a liberação
do Jorginho de forma antecipada. Nada ainda, né? Isso apenas são fontes aí ligadas a esses intermediários que estão agitando essa questão do Jorginho, que falaram, olha, a gente conversa informal comigo, olha, se realmente o Arsenal, que não chegou pra gente, o pessoal dos intermediários que cuidam do Jorginho, não chegou pra gente o interesse do Wesley. Não confirmamos porque não chegou pra gente. Mas se isso realmente existir, é algo que pode ser debatido internamente com o Flamengo para que se ofereça essa prioridade e o Arsenal libere antes o Jorginho. Isso pode vir a ser tema nas próximas semanas, inclusive, já que teve reunião ontem com desses intermediários com o staff do jogador, estão tentando resolver lá no Arsenal também, então estão resolvendo tudo, tá? Então é muita coisa aí que está acontecendo. Enquanto isso, o Flamengo, tá? A matéria que saiu aqui no jornal O Dia, o Flamengo segue aí monitorando a situação do Lucas Paquetá, tá? Matéria do jornal O Dia, olha aí, matéria do jornal O Dia, Flamengo segue de olho em julgamento de Lucas Paquetá e mantém expectativa pelo jogador. Desejo do clube é contar com o atleta cria da casa para o Super Mundial da FIFA entre junho e julho deste ano. Matéria do Fabrício Lopes, nosso amigo aí, que também emagreceu muito aí, também youtuber de Flamengo, tá? Então, ele será julgado agora, em março, por um processo aí montado pela Federação Inglesa, a FA, suspeito aí de ter influenciado em resultados, questão de cartões aí em jogos, e está sendo investigado e o Flamengo vai acompanhar de perto, tá? E a informação que a gente traz é que o Flamengo, a gente já tinha falado isso, o Flamengo monitora, teve reunião no Ninho do Urubu com o staff do Paquetá, o Flamengo, isso foi confirmado, tá, gente? O Flamengo monitora a situação do Lucas Paquetá, porque sabe que pode acontecer do Jorginho não vir. E aí é uma possibilidade o Flamengo tentar trazer o Lucas Paquetá após esse processo, ele saindo vitorioso, não acontecendo nada, ou sendo uma punição menor, o Flamengo, o jogador não vai estar muito bem de cabeça e tudo mais, é uma hora de trazer ele para cá, conseguir aí um empréstimo, uma negociação, os caras só querem vender, tá? A verdade é essa. Mas o Flamengo monitora e tenta aí pensar numa situação, numa possibilidade, lembrando que tem aquela possibilidade que ainda não foi confirmada pela FIFA e que o Flamengo mesmo não confirma ainda, né, que vai ter uma janela, tem a janela especial para o Mundial, mas que nessa janela você pode contratar até 6 jogadores por um mês, porque o contrato mínimo de jogadores, se não me engano, é de 3 meses, né? Eu não me recordo agora se são 90 ou se são 180 dias, 6 meses, mas eu sei que um mês não existe. E saiu uma informação de um jornalista mexicano que os times que vão disputar o Mundial poderiam contratar especialmente para o Mundial por empréstimo jogadores por um mês. Aí poderia fazer um empréstimo monetizado de algum galáctico, o Lucas Paquetá poderia entrar nessa brincadeira. Olha, e falando do Mundial, Real, City e outros europeus vão levar o Mundial a sério, matéria da ESPN, tá? O jornal revela o que cada clube pensa sobre o torneio com o Flamengo, Palmeiras, Flu e Botafogo. Você já garantiu presença na Copa do Mundo de Clubes? A gente tem aqui o link no comentário fixado, também vou colocar o QR Code aqui para você já fazer a sua cotação. Cara, você pode fazer a sua reserva agora para a Copa do Mundo de Clubes, Super Mundial de Clubes. Ó, o Flamengo pegar mais uma taça de Mundial aí, e essa daí é a que mais vai valer, né? Então, vamos lá. Entre em contato com a Milesse Esportes, você consegue passagens com preço muito bom indo por Nova York. Flamengo fica em Atlantic City, a gente tem toda a logística para ajudar vocês. Flamengo joga na Filadélfia os 2 primeiros jogos. Você consegue fazer um programa muito legal com os 3 primeiros jogos do Flamengo, fase de grupos, para você ficar em Atlantic City, depois você vai para Orlando. Combina tudo aí, procura a Milesse Esportes, que ele vai ajudar vocês com passagem e hospedagem. Você chama agora que tem preços especiais para você. Chama agora, fala que veio pelo Paparazzo, que ele vai te dar um desconto especial, tem preços especiais aí. Chama agora mesmo a Milesse Esportes. Ela não te deixa no aeroporto como algumas aí, tá? Essa daí é séria. Você está lidando com empresa séria, empresa que não te deixa no aeroporto, que não brinca com o seu sonho, tá? Então, ó, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo já sabem os rivais, né? E a gente tem aqui a matéria da ESPN falando do Chelsea, por exemplo, ó. O Chelsea leva o torneio a sério há muito tempo. Os Blues também veem isso como uma oportunidade genuinamente boa de ganhar títulos. Olha aí, tá vendo? O Manchester City.
o City está abraçando o formato renovado e a chance de adicionar um novo troféu à sua coleção. Quando chegarem lá, eles tentarão vencer também. Então esse papo de que os europeus não estão dando bola é tudo causado, hein? O Chelsea, tá? A gente já falou, Manchester City, Bayern de Munique. O Bayern é muito popular nos Estados Unidos e está ansioso para passar um tempo diretamente com a base de torcedores por lá. Dadas as restrições do futebol alemão sobre a realização de jogos competitivos no exterior, esta é uma rara chance de fazer algo diferente. Paris Saint-Germain. Fontes próximas à direção do Paris Saint-Germain admitem que a organização por trás do Mundial de Clubes não foi perfeita, mas acham que é algo positivo para o ecossistema do futebol. No geral, é visto como uma potencial cereja do bolo para a temporada. Borussia Dortmund. Financeiramente, o Mundial de Clubes chega em um momento conveniente para o Dortmund. Os pagamentos da FIFA são promissores para os europeus, principalmente, e socialmente é uma oportunidade. O Dortmund está em um grupo de clubes da elite da Alemanha que acredita que o futebol local devia fazer mais para crescer e que outras equipes deveriam estar atentas a mercados férteis como os Estados Unidos. O torneio será um sucesso? O clube não tem certeza. Tá? O horário dos jogos é que não ajuda muito os torcedores alemães e não está claro qual será o interesse do público norte-americano. Então o Borussia está meio... mas a maioria... Atlético de Madrid. O Mundial de Clubes é visto como uma grande oportunidade no Atlético de Madrid, em muitos níveis diferentes. Ganhar um prestigioso torneio internacional em solo americano tornaria o clube ainda mais valioso para compradores interessados. Aí pensando em SAF, hein? Olha aí. Time europeu querendo aí, ter um destaque no Mundial até para depois ser vendido. Lembrando que o Chelsea, que a gente falou que vai levar a sério a competição, já enfrentou o Palmeiras, em Mundial, ganhou em prorrogação. O Flamengo já também enfrentou Liverpool e perdeu em prorrogação. Equipes fortíssimas. Deu jogo, hein? Deu jogo. Em fase de grupo não tem prorrogação, não. Um empatezinho caía bem e dava para, no saldo ali, pegar um primeiro lugar. Tá? Dá jogo. Dá jogo. Agora, no grupo do Flamengo é o Chelsea que eu tava falando. Tá? O Palmeiras, no grupo dele, tem o Porto, o Inter Miami e o Al Ahly. Não é um grupo fácil, mas não tem nenhum galáctico europeu assim. Tem o Porto, mas não é nenhum galáctico europeu. Bem, a gente volta aí no decorrer do dia trazendo muito mais informações para vocês. A gente lembra aí que às 6 horas da tarde tem o placar aberto na Placar TV. Então a gente trouxe aí muita informação para vocês e 6 horas da tarde tem muito mais no canal da Placar no YouTube. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!